menina, só dá entrada. Tá bom, então. Vânia! Oi! Tudo bem com você? Tudo. Então tá bom. Salve Deus, a minha pátria. É bem facinho isso. Vamos cantar? Falar da pátria? Vamos, meninas, cantar? Bem forte. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Salve Deus, ó, minha pátria, minha pátria, varonil. Salve Deus, ó, minha terra, essa terra do Brasil. Ai, querido, pensei que tinha que segurar mais. Qual que é o próximo? Amém. É da Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Isso mesmo, viu, crianças? Temos que ler a Bíblia todos os dias. Isso mesmo. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Então, o que devemos fazer? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Muito bem. Muito bem, crianças. Muito bonito. Obrigada, Vânia. Obrigada, crianças. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, opereta. E vocês vão ouvir uma história. Ai, desculpa, vou respirar mais uma vez. Muito legal. Beijo, crianças. Até domingo que vem. Tchau. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Maravilha. Como é bom poder estar novamente aqui com cada um de vocês para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. E hoje, a nossa lição de hoje, nós vamos falar de uma coisa que nós já fazemos, ou alguns de vocês já fazem. Tá certo? Nós vamos, primeiramente, hoje nós vamos começar com um versículo. Vamos ler? Orai sem cessar. Vamos lá, vocês? Orai sem cessar. Onde se encontra esse versículo? 1 Tessalonicenses 5:2. Muito bem, 17. Tá parecendo 12, né? Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses fica onde? No Velho ou no Novo Testamento? No velho. Hã? No Velho ou no Novo? Quem acha que é no Novo? Já achou? Então, muito bem. Leia aí para nós, Heloísa, por favor. 1 Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Isso mesmo. Dá pra ver que vocês conseguem decorar?
esse versículo? Então está lá na Bíblia. Então, o nosso versículo está lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,17. Diz, orai sem cessar. Mas o que é essa palavra orai? Orar. O que é essa palavra orar? Ou oração. Quem sabe me dizer? O que é oração? Fala. Você quando fala de Deus e quer falar com Ele. Isso mesmo. O Enzo falou que era falar Com Deus. falar com Deus. Não é isso? O que mais? Que oração? Falar com Deus. Também agradece tudo que Deus fez. Sim, na oração a gente agradece por tudo que Deus fez, não é isso? Descer para a comida. Então, o que é? O que é, né? O que é oração? Né? O que é oração? Quem está com a Bíblia? Eu. Então, oração, como o Enzo já falou, é uma conversa com Deus. Você vai conversar com Deus. Você vai falar com Deus. Tá certo? Então, quando alguém perguntar para você, oração, que é oração? É só você ficar ali, bababá, bababá, bababá? Não, você vai. Oração é uma conversa com Deus. Combinado? Aprenderam? Se eu perguntar novamente, vocês vão saber me dizer o que é oração? O que é oração? Falar com Deus, conversar com Deus. Muito bem. Muito bem para vocês. Falando em orar, eu posso orar? Nós vamos orar sim. Tá bom? Quem pode orar? O Enzo pediu para orar. Será que o Enzo pode orar? Sim. Será se o Arthur pode orar? Ele é muito criança. Será que ele pode orar? Sim. Sim, muito bem, pode. Parabéns. Então, quem pode orar? Todos nós podemos orar. Mas a gente vai orar de qualquer jeito? Não. Não, né? Então, todos nós podemos orar. E temos que orar com fé. Nós precisamos orar com fé, né? O que é orar com fé? Deixa eu ver. O que é orar com fé? É orar? É você orar acreditando que aquilo vai se realizar. Isso mesmo, muito bem. Orar com fé é orar acreditando. Você tem que acreditar que Deus vai ouvir a sua oração. Tá certo? Porque não adianta você orar e achar que não vai ser atendida. Então você não está tendo fé, você não está acreditando em Deus. Combinado? Então, quem pode orar? Qualquer pessoa pode orar, contanto que ore com fé. Vamos para mais uma pergunta? Hoje a nossa cartinha está cheia de perguntas. Vamos lá. Por que orar? Por que a gente deve orar? Para agradecer. Por que mais? Para ter intimidade, conversar com Deus. Isso, para ter intimidade, conversar com Deus. Por quê? Os meninos aí de trás que estão já procurando ali na Bíblia, ali procurando, folheando. Por que orar? Por que a gente deve orar? Quem sabe me dizer? Por que a gente deve orar? Para agradecer a Deus. Para agradecer a Deus. Muito bem. Quando, assim, ó. Tá falando? Pode falar. Tu tem mais alguém? Não. Pode falar. É para falar o que dizer. Por que orar, né? Sim, ó. Por que orar? Por que a gente deve orar? Porque a gente já descobriu que oração é conversar com Deus. Não foi isso que a gente já descobriu? Que oração é conversar com Deus. Então, por que a gente deve fazer essa oração? Por que a gente deve conversar com Deus? Para agradecer a Deus. Isso mesmo, para agradecer. Mas será que é só para isso? Só para agradecer? Não. É para ter intimidade. Para ter intimidade com Deus. Muito bem, é isso mesmo. Para agradecer, para ter intimidade. Vamos lá. A Lorena e a Heloísa, elas são amigas. Para elas saberem mais uma da outra, elas têm de conversar, não é isso? E quanto mais elas conversam,
mais intimidade elas têm uma com a outra. Tá certo? Então, para você ter intimidade, para você conhecer mais a Deus, você precisa conversar com Ele. Não é isso? Para você conhecer uma pessoa, você precisa conversar com ela. Então, para você conhecer a Deus, você precisa conversar com Ele. Se orar é conversar com Deus, então a gente deve orar para conhecer mais a Deus, para se aproximar mais dele, para agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Vamos para mais uma pergunta? Sim. Sim ou não? Sim. Que desânimo, que povo desanimado, tá todo mundo morrendo. Meu Deus, ninguém tomou café? Muito bem, então um pouco melhor do que o meu. Vamos lá para a próxima pergunta. Com suco de uva. Quando podemos orar? A qualquer hora. A qualquer hora. Muito bem. Quando mais? Na hora do almoço. Na hora do almoço. Na hora da janta. Calma aí, hã? Na hora do jantar. Na hora do jantar é almoço. Na hora do jantar é almoço. Na hora de dormir. Na hora de dormir. Na hora de acordar. Na hora de acordar. Na hora de trabalhar. Muito bem, vocês estão corretíssimos. A gente deve orar em todo o tempo. Quem tem a Bíblia, abre lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 18. Leia aí, Davi, o seu. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda Tá bom, até aí mesmo. Então tem aí, orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Tá certo? Então tá lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, tem orando. É 6. Capítulo 6. Versículo 18. Então, orando em todo o tempo. Tá bom, não tem problema não, é só essa passagem aí. Orando em todo o tempo. Então, no deitar, no levantar, no acordar, no ir brincar, no ir para a escola, antes das atividades, em todo o tempo eu posso estar orando antes de ir para a escola, chegando da escola, tá certo? Então, quando é que a gente deve orar? Em todo tempo a gente deve orar. Muito bem. Então vamos lá para a próxima pergunta. Nossa caixinha de surpresa. E agora? Como podemos orar? De olhos fechados. De olhos fechados. Agradecendo. Agradecendo. Pedindo. Ajoelhado. Pedindo. 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 Isso, pedindo. Mais? Fala aí. Como podemos orar? Como podemos conversar com Deus? Será que será se a gente estiver deitado, a gente pode conversar com Deus? Sim, pode conversar com Deus, sim. E uma criança, uma pessoa que está doente, se ela estiver doente e não conseguir sentar, ela não vai conversar com Deus? Ela vai conversar com Deus, sim. Né? Ele pode ajoelhado, pode de olho fechado, pode de olho aberto também, pode sentado, pode deitado. Não disse para orar a Deus em todo o tempo? Não foi? Na nossa Bíblia, qual foi o versículo que nós lemos? Efésios 6, não foi isso? Orar em todo o tempo. Então, se orar em todo o tempo, se eu estiver lá no leito do hospital deitado e não puder me levantar, eu vou conversar com Deus deitado mesmo. Não tem problema não. Tá certo? Se eu estiver sentado lá na cadeira da escola e estiver assim, que atividade difícil, ora a Deus, pede a Ele sabedoria, pede a Ele entendimento para entender aquela tarefa. Não tem problema você estar sentado. Tá bom? Então, como podemos orar? Orar assim, pode orar de olho fechado, olho aberto, deitado, sentado, mas sempre com reverência a Deus. Tá certo? Sempre com fé. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Combinado?
Tá certo? Sim. Porque Deus, Ele sabe os nossos pensamentos, os nossos planos, o que nós queremos. Ele sabe ler os nossos pensamentos, tá? Então a gente tem de se humilhar realmente diante de Deus, tá certo? E a gente tem que ser sincero, conversar com Deus normalmente, tá? Olha, Deus, meu pezinho tá doendo. Eu não tô gostando dessa dor não, Deus. Por favor, o Senhor pode tirar essa dor do meu pezinho? Ou pode me ajudar nessa atividade que eu não estou conseguindo entender? A gente tem que conversar com Deus abertamente, tá bom? Conversando como se a gente estivesse conversando com um amigo, mas com humildade, sabendo que Ele é Deus, tá? Ele é Deus, Ele não é o nosso garçom que a gente pede qualquer coisa de qualquer jeito, não. A gente tem de pedir a Deus com reverência, tá certo? Vamos para mais uma pergunta da nossa caixinha? Vamos lá, quanta pergunta, né? Vamos lá, para mais uma. Mas vocês estão tirando de letra, estão sabendo de tudo. Onde podemos orar? No sofá. Calma aí. Em qualquer lugar. Sofá. No sofá. Na cama. Na cama. Onde mais? Na cozinha. Na cozinha. Na mesa da cozinha. No banheiro, na mesa da cozinha. Onde mais? Onde é que nós estamos? Igreja. Na igreja. Se a gente estiver andando de carro na estrada, será que a gente vai poder orar? Sim. Sim, muito bem. Não, mas nós quando estiver dirigindo, né? Mesmo se estiver dirigindo, vai falar no pensamento. Senhor Deus, me guia aqui nesse volante, me leve em paz, não deixa nenhum motorista ruim vir na minha direção. Vai bater e matar, né? Então, pedir o livramento de Deus, né, Arthur? Muito bem. Isso não, né? Isso. Porque a nossa Bíblia, a Bíblia não diz orar em todo tempo? Em todo tempo, em todo lugar, tá? Então você tem de estar ali presente com Deus, pedindo que Deus esteja ali do seu lado, te guiando, te orientando, mas vocês, ó, estão tirando de letra isso, vocês estão muito inteligentes. O Enzo já quer saber da próxima. Vamos lá para a próxima? Essa última. Eita, e agora? A quem orar? Para quem nós? Para Deus, nós devemos orar diretamente a Deus, tá? Sim, Jesus Cristo, muito bem. Então a gente ora para Deus, a Deus, certo? Para que Deus, a gente pode orar a Deus pelos missionários, pelos nossos amiguinhos, pelas nossas famílias, tá certo? Então a gente tem de pedir a Deus. Tá certo? A gente não pode chegar com a cadeira, olha a cadeira, orar para aquela cadeira. Cadeira, eu gostaria que você tirasse isso de mim. A gente pode fazer isso? Não, porque ela não é Deus. A gente pode orar para uma planta, chegar lá na plantinha, olha, eu gostaria que você fizesse isso por mim. É para ela que a gente precisa pedir? Não. Diretamente para Deus. Conversar com Deus. Jesus. Então a gente aprendeu que a gente deve orar, que oração é conversar com Deus. Muito bem. Espírito Santo é Deus, Jesus. Sim, é. Então a gente deve, a quem devemos orar? A Deus. E só a Ele prestar culto e oração. Então a gente já aprendeu sobre oração, não foi isso? O que é oração mesmo? Já esqueci. Falar com Deus. Falar com Deus, muito bem. Falar com Deus. Falar com Deus. Parabéns. Então, se oração é falar com Deus, hoje nós vamos fazer uma oração pela nossa pátria, tá certo? O que é pátria? E agora o que é a nossa pátria? O Brasil. O Brasil, é o nosso Brasil, é o nosso país, é onde nós moramos. Quem vai fazer essa oração, ele pediu para orar. Então, o Enzo vai começar a orar, tá certo? Nós vamos prestar atenção na oração e depois eu faço outra oração para a gente encerrar esse nosso momento de oração, tá certo? Nós já aprendemos o que é oração, já aprendemos quando orar, onde orar, para quem pedir. Então agora nós vamos fazer uma oração.
Vamos orar pela nossa pátria. Alguém mais tem algum pedido para pedir para Deus? Levante a mão e fala. Fala. Meu avô teve que ser socorrido pela ambulância. Pela saúde do seu avô? Muito bem, ó. O Kevin está pedindo pela saúde do avô dele. Alguém mais? Pela saúde dele, do nosso amigo Davi. Sim, pelo emprego da mãe, da Heloísa. Muito bem. Tem algum pedido? Não tem, Lorena, perdão. Tem, Arthur? Você tem um pedido, Tutu? De oração? Pode falar. Que esse coronavírus vai embora. Amém. Amém. Então ele está pedindo para esse vírus ir embora, não é isso? Porque eu odeio o coronavírus. Isso mesmo, a gente não gosta mesmo dele, ele é muito ruim, a gente não gosta dele, então que ele vai embora. Então a gente vai pedir para Deus, tá bom? O Enzo vai orar. Vamos lá fechar nossos olhinhos para a gente não prestar atenção no nosso amiguinho. Eu curti a noite, ficou muito bem. Obrigado por essas crianças, que estão vindo, esse novo variante vai embora. Amém. Amém. E abençoe essas famílias muito em casa, de comida, abençoe elas, Deus. Abençoe o avô do Kevin. Abençoe todas as crianças que estão aqui. Obrigado por tudo que minha família, essas pessoas, família, essas que estão aqui agora. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela vida de cada criança que aqui chegou. Obrigado, Senhor Deus, por cada pedido que elas foram feitos, Pai. Obrigado por elas acreditarem, Pai, que só o Senhor é o único Salvador das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por os seus cuidados. Ó Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai. Ouve, ó Pai, os pedidos dessas crianças. Ouve o clamor de cada uma delas, ó Deus. Que o Senhor possa ouvir, Pai, e atender, Pai, conforme o teu querer e não o nosso, ó Deus. Fica conosco, ó Pai. Nos livra, Senhor Jesus, desse vírus, ó Pai. Livra a nossa pátria, Pai, de tanta violência, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um, Pai, que está aqui nesse nosso país, ó Deus. Que cada um possa sentir o desejo de te buscar cada vez mais, Pai. Eu oro agradecido no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém?